uma mensagem para o teu coração. Eu quero ser rápido, eu quero ser sucinto, vai to the point. E eu quero trazer uma mensagem que é uma mensagem que vai para trabalhar na nossa vida. Sabe? A irmã Rosângela e a irmã Ana Cláudia sentadas juntas, é problema. Isso é problema, tá? Elas ficam ali, tadinho do professor. Ainda bem que agora não pode falar, pode dar opinião. Agora é pregação, viu? Uma palavra que vai assim ao encontro da nossa. Existem algumas questões na nossa vida que nós não somos ainda convertidos. Você sabe que eu creio assim, que tem pessoas que vão para o céu e não é 100% convertido. Tem uns que não convertem a mão direita, não é mesmo? E tem outros que não convertem o bolso, tem outros que não, em alguma área, deixam a desejar. Mas existe uma área, irmãos, na nossa vida que ela é comum. E é na nossa submissão a Deus. Não é mesmo? Complicado. É muito fácil a gente olhar e não apontar nem assim, apontar assim, para todos os dedos irem para frente para a pessoa que é um insubmisso, que não está aceitando tal, aquela questão toda. E nós aprendemos, não é? E nós aprendemos na quinta-feira, eu assim, me surpreendi com o que Deus, com o que a Bíblia Sagrada tem escondido assim, nas palavras de Jesus. Quando você se dedica e você mergulha e você vai estudar, Senhor, fala comigo nessa palavra, você vai ver de como Deus fala contigo, fala conosco. Naquelas duas palavras, não é? Que na verdade no grego é uma palavra só, está consumado. Está consumado. E através daquela palavra, eu disse, Senhor, eu quero desenvolver um pouco mais, mas assim, mais aberto, mais light para toda a igreja, mas eu quero falar essa verdade. E aí então nós aprendemos de que quando Jesus diz esse está consumado, colocado em João e tomando por base de que Jesus fez o que fez, disse o que disse e caminhou da forma que caminhou para ser o nosso exemplo, não é? Jesus é a pessoa arquetípica. Ele precisa ser o meu exemplo, ele precisa ser o teu exemplo em todas as áreas da nossa vida. Não é mesmo? Tem uns que estão, não, eu quero orar que nem Jesus, outro disse que eu quero fazer milagres como Jesus e tal, como grandes homens de Deus, mas nós não queremos nos seus detalhes. E um detalhe que é fundamental que nós vemos é nessas duas palavras. Está consumado. O que Jesus está dizendo nessa palavra? Jesus está dizendo o seguinte, Senhor, aquilo que nós programamos lá no céu, na eternidade passada, entendendo que o Pai, o Filho e o Espírito Santo, como eu aprendi, não sei se foi assim, mas fecha bem com a situação, de que eles tiveram uma reunião na salvação do homem. Como é que vamos fazer? Alguém vai ter que descer, alguém vai ter que encarnar, alguém vai ter que nascer do ventre de uma mulher e vai ter que desenvolver esse plano, vai ter que desenvolver esse roteiro. Como é que vai ser? Não, eu desço. Eu vou fazer o plano. Eu vou morrer. Eu vou nascer para morrer para a salvação do homem. E lá na cruz do Calvário, quando Jesus fala nessa penúltima vez, Jesus abre a boca uma vez mais antes de morrer, que é justamente, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Essa aqui está consumado, é a sexta vez que Jesus fala na cruz. Então ele está dizendo o seguinte, Senhor, Pai, aquilo que nós planejamos, na mais profunda, na mais ampla dimensão, eu fiz. Eu cumpri. Tudo, Senhor. Tudo eu fiz. Detalhes mínimos, os mínimos detalhes, as vírgulas, não é mesmo? As vírgulas. A palavra anterior, tenho sede.
Jesus diz, a Bíblia diz, e para que se cumprisse as Escrituras, ele disse, tenho sede. Porque há quase 1 milênio atrás, o salmista diz, no Salmo de número 42, tive sede e por beber me deram vinagre, para que se cumprisse as Escrituras. Então, considerando essas questões, mesmo, existe no cristão, é claro que nós temos que falar do cristão, porque aquele que não é convertido, aí não tem nada o que falar mesmo, né? Então, vamos falar de nós, que com a vida dos outros ninguém tem a ver. Então, é essa dificuldade, é isso que eu quero colocar para nós aqui hoje. Com essa visão, não é mesmo? Dessa dificuldade que nós temos de aceitar o plano de Deus, como cristãos, como salvos, como filhos, não é? Essa dificuldade que nós temos de aceitar o bastão de Deus nos conduzindo, o cajado de Deus nos levando para cá e nos levando para lá, nos fazendo parar, nos fazendo descer, nos fazendo subir. Nós temos muita dificuldade com isso. Senhor, não, o que está acontecendo? Não é assim? É assim ou não é? Perde o emprego. Ah, Senhor, a primeira coisa que dá uma pancada em Jesus, sou dizimista. O que teu dízimo tem a ver com o teu dinheiro? Entendeu? O que o teu dízimo tem a ver com o teu salário? Ah, Senhor, ficou doente. Mas como, Senhor? Aonde está escrito que não podemos passar por doença, pela morte, pelo vale, pela caverna? Nós temos muita dificuldade nesse ponto. Nós temos muita dificuldade. E para americanizar a mensagem, você já viu mensagem americana? De pastores americanos, eles começam com uma história para ilustrar, não é mesmo? Geralmente eles começam com uma história. E tem uma história, Deus. Tem uma história. Aqueles vaqueiros lá de Goiânia, lá em cima lá do norte, lá, Rondônia. Aí um daqueles vaqueiros lá, aqueles boiadeiros, foi fazer um seguro de vida. Chegou lá no agente e disse para o agente, quero fazer um seguro de vida. Aí o agente, o senhor já teve algum acidente alguma vez? Está vendo isso aqui? Isso aqui foi um coice de um cavalo. Está vendo isso aqui? Isso aqui foi uma chifrada de um boi brabo. Você está vendo que eu ando meio assim? Foi que eu caí do cavalo chucro lá e tal, domando o cavalo. Mas eu não tive nenhum acidente, não. Com a gente assim. Como é que é? Você não chama isso de acidente? Eu disse, não. O vaqueiro disse, não, isso não é acidente. Eles fizeram isso por querer mesmo. Você está entendendo? Isso não é acidente. Eles queriam mesmo fazer isso. Trazendo isso aqui para a nossa vida, Jander. Trazendo isso para a nossa vida. Se é que nós dizemos que nós estamos aonde? Onde é que nós estamos guardados? Na mão de Deus. E ele disse que na minha mão ninguém te tira. Ele disse ou não disse? Está na minha mão. E daqui ninguém te tira. Aqui na minha mão ninguém toca na tua vida. Está ou não está lá? Claro que está lá. Eu carrego você aqui na palma da minha mão. A Bíblia diz, irmãos, e nós falamos isso em alto e bom tom, o anjo do Senhor acampa-se. O diabo não toca em mim. Nós dizemos isso, irmãos. E se isso é verdade, se nós dizemos, eu não sei se nós dizemos com convicção, mas que é verdade, é. Que acidente pode acontecer com quem está guardado na mão de Deus? Que silêncio é esse, irmão? Que acidente, que acidente no percurso, que tropeço, irmã Kendria, pode acontecer
acontecer para quem está dentro da palma da mão de Deus. Desse Deus que foi explanado no domingo passado de uma forma tremenda pelo pastor Samuel. Que ele bota os pés, se senta e, como a Bíblia diz, e se inclina para ver o que está passando na terra. Nós temos que aprender isso, irmãos. Então, assim, de uma forma bem rápida, eu quero te mostrar algumas coisas. E eu quero basear isso aqui em um texto bíblico. Você pegou a base, a introdução? Pegou a introdução? Essa é a introdução. Eu quero que você abra comigo em Gênesis. Gênesis. No capítulo 37. Vamos ver 2 versículos, que é o 23 e o 24. Encontraram? Amém? Gênesis, o primeiro livro, não é? Não vá lá para Apocalipse. Gênesis, capítulo 37, 23 e 24, diz assim: E aconteceu que, chegando José a seus irmãos, tiraram a José a sua túnica, a túnica de várias cores que trazia, e tomaram-no e lançaram-no na cova. Porém a cova estava vazia. Com aquela introdução e com esse texto, você já entendeu o que vai desenrolar na prédica. Na nossa vida e na vida de um homem ou de uma moça, de uma mulher que diz que está na mão de Deus, não pode acontecer acidentes. O que acontece é algo que Deus permite. Não é mesmo? Deus permite. E nós podemos dizer isso assim de uma forma muito grande. Nós podemos ver isso na vida de José e de outros grandes homens. Na vida desse grande homem, um adolescente. José era um adolescente, 17 anos. A Bíblia diz que ele tinha quando ele foi lançado nessa cova. José, irmãos, era o filhinho do papai. José era o filhinho do papai. Era tudo o que José tinha. Era o último filho, não é mesmo? José já estava com o coração todo quebrado pelos outros, não é mesmo? E era o último filho dele, com uma mulher da paixão dele. Então José tinha tudo. Conforto do pai, José tinha tudo. José tinha um futuro esplêndido. Só que Deus, irmãos, Deus tinha um projeto para José. Deus tinha um plano para José. Deus sonhava com José. Os sonhos que José sonhava eram sonhos de Deus. Eram sonhos de Deus. Eram sonhos de Deus. Então, para que essas coisas acontecessem, eu tenho para mim que José precisava ser talhado. José precisava ser preparado. José precisava passar por experiências. E para que José servisse aos sonhos de Deus, José precisava sair de debaixo das mãos do seu pai e tivesse experiências próprias. O que nos faz sermos fortes com Deus, irmãos, o que nos faz termos histórias com Deus, são as nossas experiências com Deus. Você sabe, tem pessoas que dizem que Deus cura, porque ele viu Deus curar o outro, ele viu Deus fazer isso com o outro, mas ele mesmo nunca ouviu saúde. Deus nunca ouviu. Ele nunca teve, aliás, ele nunca teve uma experiência nem de ouvir Deus chamar o nome dele, como eu já disse aqui. Não tem experiências nenhuma com Deus. E às vezes, irmãos, esse fato, ele é fatal na vida de um homem, de que Deus tem um projeto na vida dele.
Nós temos que ter intimidade, buscar experiências com Deus. Deus cura e Deus liberta, porque Ele me curou, Ele me libertou. Eu tive sonhos com Deus, eu tenho sonhos com Deus, eu tive experiências com Deus. O que nos move à frente é os sonhos que nós temos com Deus. É claro que existem sonhos, irmãos, da barriga, os sonhos nossos naturais. Essa noite mesmo eu tive os dois modelos de sonho. Da minha barriga, não é mesmo? Da minha comida lá, e meu sonho natural, mas eu tive sonho de Deus também. Muito bem. Essa história lembra uma verdade bíblica muito linda. Tudo aconteceu a José, na vida de José, não foi um mero acidente, era um plano de Deus. Então, em vez de nós ficarmos perguntando, eu não sei o que está acontecendo na vida de cada um aqui, ou na vida de alguém que vocês conhecem e tal. Sabe, irmãos, existem questões que nós só vamos saber na glória. Mas se nós cremos que nós estamos na mão de Deus, de uma forma ou de outra, isso vai corroborar para a nossa vida, para a nossa intimidade com Deus, para o nosso crescimento espiritual. Deus preparando. Aqui nós podemos ver que os problemas, que a cisterna de José, a prisão de José, a escravidão de José, ela serviu lá na frente, talhando o homem José. E já começando da sua tenra idade. Quem colocou José na cova foi o próprio sonho dele. O próprio projeto, no projeto de Deus para a vida de José, tinha uma cova. Deus precisava tirá-lo, Deus precisava encontrar José. Deus precisava que José tivesse nele, na pessoa de Deus, a sua fonte maior, o seu norte maior, o seu direcionamento maior. E a primeira coisa que Deus faz é tirar. Eu não quero falar em detalhes, eu quero mostrar isso para você. Irmãos, José é um dos grandes homens da Bíblia. Esse exemplo, a vida de José, irmãos, é um tipo de ninguém menor do que o próprio Salvador, do que o próprio Jesus. José faz um tipo cujo antítipo é o próprio Cristo, vendido pelos seus irmãos, enfim, uma série de questões. Então, sabe, aí entra aquela questão, porque eu quero ser que nem o fulano, eu quero ser que nem o ciclano, eu quero ter poder e tal, mas nós queremos deletar da nossa vida os sonhos, nós queremos deletar da nossa vida as prisões, os vales, as cisternas, as prisões, essas questões todas. É isso que vai nos levar lá. É isso que vai dar-nos a experiência. É isso que vai fazer nós, homens e mulheres, moços e moças, balizados, com experiência. Quando olha para trás, tem uma experiência, tem um encontro autêntico com o Senhor. Sonhos existem. Todo mundo sonha. Mas sonhos de Deus não são todos. E você pode ter certeza de uma questão. Se os sonhos de Deus, se Deus está te dando sonhos, se você tem sonhos, se você tem projetos, se você tem desejos com Deus, como José tinha, prepare-se. Porque até que eles se tornarem realidade, nós vamos ter prisões, nós vamos ter situações difíceis, nós vamos ter cisternas, nós vamos ter poços na nossa vida. Para que nós tenhamos experiências, porque Deus, um sonho, para alcançar a realidade, precisa sermos formados para isso, para nós nos apossar da realidade. Existem sonhos, mas existem sonhos de Deus. Os sonhos de um homem terminam com a morte, mas os de Deus, irmãos, eles passam para a eternidade. Aleluia. Os sonhos, nada deve fazer os sonhos de Deus parar na vida de um homem. Na vida de um homem, nada pode parar os sonhos de Deus. O Espírito Santo trabalhou na vida de José. Você conhece a história, só quero relembrar para fazer do base. O Espírito Santo trabalhou na vida de José, em muitos aspectos, mas ele escolheu falar com ele através de sonhos. Sonhos.
E a vida de José, essa questão dos sonhos, já começa lá com o seu pai. Lá com o seu pai. Quando Jacó está fugindo do seu irmão, você conhece a história, você conhece a situação, ele está fugindo de Esaú. E lá naquele deserto, quando ele bota um travesseiro, uma pedra por travesseiro, lá Deus dá um sonho. Lá Deus começa a falar em sonhos com o seu pai. Então não é muito longe. Tem um ditado que diz que a fruta não cai longe do pé. Aqui José começa a sonhar. Aqui José começa a ter intimidades com Deus. Aqui José começa a desenvolver. Aqui José começa a ter visões. Aqui José, o garoto, um adolescente, começa a aspirar coisas grandes. E olha que era grande. E olha que era tremendo. Um garoto de 17 anos. Posso dizer que nessa questão de sonhos, dizem que José errou em contar. Eu não sei se José errou. Eu não sei se José errou. Contar os sonhos. Não sei se você está errado eu contar algum sonho. Pode ser que eu não esteja contando para a pessoa certa, mas nada me impede de eu contar um sonho. Porque no mesmo, quem deu o sonho para ele, que foi Deus, Deus não o proíbe de contar sonho. A verdade é que nós temos nos irmãos de José uma situação adversa. Deus vai usar os próprios irmãos de José para começar a desenvolver os sonhos de Deus na vida de José. E aqui eu já começo a aprender uma coisa, meus irmãos. Nem todas as pessoas que nos rodeiam, nem todas as pessoas que nós chamamos de amigos, nem todas as pessoas que nós chamamos de irmãos, eles estão no mesmo nível de Deus como você está. Não é mesmo? Enquanto que José estava sonhando coisas grandiosas, os irmãos dele estavam com raiva dele, com inveja dele, por causa do amor que o pai deles tinha pelo José e por causa da sua capa, por causa da graça que José encontrava com o seu pai Jacó. E muitas das vezes isso acontece com nós. Os nossos sonhos, os nossos alvos para com Deus, eles nos separam dos demais. E nós temos que aprender a lidar com isso. Nós temos que aprender a não parar, a fazer com que isso não nos pare. Pelo contrário, que isso sirva para nós nos projetar e nos sonhar cada dia mais. Cada vez mais forte. Cada vez mais na vontade de Deus. Para que os sonhos saiam do campo dos sonhos e entre para o campo da realidade. Deus nos dá sonhos para realizá-los e compartilhá-los e torná-los conhecidos. Há pessoas esperando para nos causar, para nos combater com relação aos nossos sonhos. Isso não é acidente. Isso não é acidente. Na vida do cristão, na vida do crente, nós temos adversários, nós temos demônios, nós temos o próprio Satanás, nós temos a nossa própria carnalidade, o nosso próprio eu que combate com os sonhos que Deus tem para a nossa vida. Nós vamos encontrar adversários. Nem sempre eu mesmo vou estar no nível espiritual, eu e você, nós vamos estar nos níveis espirituais que os nossos sonhos exigem. Quantas das vezes, irmãos, que você está muito folgado, rapaz. Você está muito confiante. Não é mesmo? É porque as coisas estão indo bem, não é mesmo? Imagina o José, Deus dando sonhos a ele, o pai dava tudo a ele, ele era o filhinho do papai. O José é o seguinte, olha, os sonhos que eu tenho para ti é sonho para homem, sonho para homem experiente. Eu tenho sonho para você, mas você tem que parar com essa bobiça de dependência dos outros. Começa a buscar para você, menino. A coisa vai ficar apertada para o teu lado. Mas nós não queremos isso. Então, um dos grandes adversários dos nossos sonhos somos nós mesmos. A nossa condição, a nossa visão míope. A nossa visão míope. Agora, vamos olhar para as consequências do seu sonho. Lá estava o José, o filho favorito do papai, em um poço fétido. Esse adolescente tinha sonhos para o futuro. Ele sentiu no seu coração que um dia ele seria importante. É claro
Claro que ele tinha uma intimidade, Deus de alguma forma marcou isso na vida dele. Isso é tão sério de que quando ele conta o segundo sonho, o seu pai o repreende. Mas depois a Bíblia diz que o seu pai Jacó guardava isso no seu coração. Por quê? Porque Jacó teve um sonho desse. Jacó teve um sonho dessa magnitude. Jacó teve um sonho dessa grandeza quando estava fugindo. Isso aí é de Deus. Esse menino tem um plano. Deus tem um plano. Deus está dando sonhos assim como Ele deu para mim. Amado, nós precisamos ter sonhos com Deus. Senhor, fala comigo através de sonhos. Senhor, eu quero ser algo. Eu quero ser alguém no teu ministério, na tua causa. Lá estava ele. E aí então ele dá esse sonho, não é mesmo? E nós entendemos assim que as coisas, sabe, irmãos, esses dias atrás, quando nós estávamos no Brasil, nós fomos procurados e tal. Quando nós vamos lá, muitas pessoas nos procuram. E existe mesmo aquelas questões de que Deus está na causa. De que Deus está na situação. Eu entrei agora aqui num caminho difícil. E olha, rapaz, a pessoa vem para cá pensando que isso aqui, sabe aquela questão que dinheiro dá ali na árvore e tal, aquela coisa toda. Não tem aquela história que o cara desceu do avião e encontrou um maço de dinheiro e chutou? Só vou começar a trabalhar amanhã. Hoje eu não vou trabalhar, chutou o dinheiro lá. Só vou trabalhar amanhã. E alguém chegou, sabe, irmão, e veio para cá e assim com muita tristeza. Eu soube que ele retornou ao Brasil porque não aguentou. Mas era um sonho, era algo que Deus tinha. E Deus falou comigo. E aquela questão toda. Os nossos sonhos, irmãos, eles precisam estar balizados. Precisa realmente ser sonho de Deus. Sonhos de Deus. Sonhos de Deus. Esse adolescente, ele tinha os sonhos para o futuro. Ele sentiu em seu coração de que seria alguém importante, de que Deus o iria usá-lo lá na frente. E às vezes trazendo para nós isso, algum de nós, às vezes nos sentimos estar em um poço. Nós nos sentimos estar num poço, não é? Alguém ou alguma coisa colocou nós nesse poço, nesse buraco, nessa cisterna. A situação, às vezes a circunstância. E volta e meia nós encontramos isso na Bíblia Sagrada. Homens de Deus que se encontram em um poço, numa prisão, numa cisterna, numa situação. E isso não pode escapar. Nós não escapamos disso. Alguém ou alguma coisa colocou você numa cisterna. E não havia nada, não há nada que você possa fazer contra isso. Você pensou que estava tudo indo bem, assim como José. Assim como José, nós imaginamos a nossa vida, está tudo indo muito bem, tudo caminhando certo, termino a minha faculdade, faço isso, faço aquilo, e vai dar tudo certo. Mas às vezes, o sonho torna-se um pesadelo. E aí, Deus? E o sonho que tu me desse, Deus? Ah, irmão, você pode ter alcançado o sucesso e a vida não poderia ser mais satisfatória. A estrada da vida era suave, a estrada da vida era graciosa, apenas algumas pedrinhas no meio do caminho, mas tudo caminhando muito bem. E de repente você se encontra num poço. De repente você se encama num poço e exclama: oh Deus! E os sonhos que tu me desse? Ah, meu amado, para quem Deus dá sonho e para quem sonha com Deus, nós temos um adversário com uma bag, com uma sacola cheia de pesadelos. Para cada sonho que você tem, o diabo tem muitos pesadelos. Para cada desejo que nós temos, o diabo tem uma oferta diferente. Oh Deus, o que é que eu estou fazendo nesse buraco, nessa caverna, nessa cisterna? O que é que eu estou fazendo aqui nessa prisão, Senhor? De repente você se encontra num poço. O que é que eu estou fazendo nesse buraco? Perde o seu emprego. Deus, o que é que eu estou fazendo nesse buraco? Você chega em casa, já aconteceu comigo. A situação financeira apertou. A situação
Inverteu. E só tem aquelas cartinhas educadas. Ups! Você já recebeu essa aqui? Ups! Você esqueceu de pagar. Já recebeu aqui? Quantos já receberam? Eu já recebi. Ups! Você esqueceu de passar lá? Esqueceu o aluguel? E aí você vai todo cara de pau. Não sei como é que aconteceu isso. Como é que aconteceu? Não sei o que aconteceu. Não, mas mês que vem eu acerto tudo. Circunstâncias que nos alcançam e que começa com uma simples depressão e você vai afundando e vai afundando e vai afundando. Foi exatamente assim na vida de José. Os seus irmãos, os seus algozes começaram a aborrecê-lo, começaram a evitá-lo, e aquela coisa foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. E quando José menos espera, eles lançam ele dentro de uma cisterna. José também pode ter perguntado. O fato é, irmãos, de que aqui, quando os irmãos jogam José na cova, eu nunca tinha entendido de que José não tinha reclamado. José não reclama. José não, sabe, José não fala nada. Mas depois, lá na frente, lá no 40, eu acho, capítulo 40, quando os irmãos dele se encontram com ele, um dos irmãos dele diz: isso aqui é coisa do José. Isso aqui foi aquele homem que estava sonhando com Deus e que Deus tinha dado sonhos para eles e que nós abortamos e que nós transformamos o sonho dele num pesadelo. Só que nada mais é, nós estamos pagando, porque quando José, lá na cisterna, estava implorando pela sua vida, o homem que Deus deu sonhos, o homem que sonhava os sonhos de Deus, no momento da sua vida, clamando pela sua própria vida, como diz o irmão dele, um dos irmãos, lá depois, quando eles têm que descer ao Egito. O que fez José para merecer ter buscado, ter caído nesse sonho, nesse buraco? Mas Deus, irmãos, e aqui entra a nossa questão, não existe acidentes, não existe percalços. Para nós sim, mas tem um que está no controle até mesmo dos nossos sonhos. Ele está no controle. As rédeas estão na mão de Deus. As rédeas estão na mão de Deus. Não cai uma folha da árvore, não cai um cabelo da tua cabeça, sem que Deus permita, sem que Deus saiba que Deus está no controle. Escuta, quando Deus coloca no teu coração, não deixa. Quando Deus coloca sonhos no teu coração, não deixe que nada pare estes sonhos na tua vida. Não deixa. Não deixa. Meus irmãos, eu me lembro que eu estava no Brasil ainda, antes de nós virmos para cá. Você olha hoje a igreja, bonita, equipada, com gente assim e tal, bonita, completa, caminhando. Mas não foi sempre assim. Não foi sempre assim. Teve uma vez que eu disse que eu me arrependo, mas são situações que Deus nos talha, que Deus nos molda. Sabe de uma coisa, Timóteo? Vamos entregar isso, rapaz. Você está doido, homem do céu? Eu nunca lutei tanto com uma coisa que não dá, não vai. Não é, querida, não é. Nós saímos da vontade de Deus, nós estamos fora da vontade de Deus. Fraco. Situação difícil. E não dá. Irmãos, e não era como nós temos hoje, 100 e poucas pessoas, era 15, era 8. E um problema em cima de problema. Situação complicada demais. Mas e os sonhos, Eliseu? Mas que sonho aquilo lá? Aquilo era feijão, camarada. Aquilo era carioquinha. Carioca é ruim até no sonho. Gente de Deus. Gente de Deus. Irmã. Aquilo era carioquinha pura, o feijão, né? Sonho de feijão. E nós nos encontramos nessas situações. Lá estava, irmãos, o sonhador.
o próprio irmão dele, vão matar ele. E aí eu quero ver o que é que vai ser dos sonhos dele, César. Para cada sonho que nós temos, irmãos, o diabo tem um pesadelo. Mas não deixa, meu irmão. Aqui nós temos essa história. Paulo diz aos Coríntios de que tudo que foi escrito, tudo que foi registrado, para a nossa advertência foi escrito. Para nós tirar proveito da palavra. Para nós aprender com José. Aprenda com José. Não deixa qualquer buraco. Não deixa qualquer cova, não deixa qualquer prisão, não deixa qualquer situação abortar um sonho de Deus na tua vida. Aleluia. Deus tem sonhos para você. Quando Deus promete o seu favor, a sua graça, não deixa uma cova parar-te. Quando Deus diz que vai te abençoar e quando Deus diz que vai te prosperar, não deixa que uma cova te pare. Quando Deus diz que eu tenho um objetivo, eu tenho um plano, eu tenho um projeto, eu tenho um sonho para a tua vida. Não deixa uma cova parar. Não deixa uma cova parar. O que nós aprendemos? Lições importantes de Deus quando entramos. É lá naquele sonho, é lá naquela cova, é lá naquele buraco, é lá naquela prisão, irmãos, que Deus vai falar contigo. O próximo passo. Qual é o próximo passo, Senhor? Qual é o próximo passo? Você vê, José percebeu, não é mesmo? E também José não percebeu. E também os seus irmãos também não. Mas eles desaperceberam de algo importantíssimo, que Deus estava no controle. Deus estava no controle. Às vezes, poços são necessários para mostrar, irmãos, de que na minha vida e os sonhos que Deus tem para mim, Ele é que determina quando vai acordar. Quando vai acontecer. Desse sonho para a realidade. Eu sei o dia certo. Ele tem o controle dos nossos sonhos. Ele tem o controle dessa situação. Se você nunca passou por dificuldades lá na cova, ouça, por vezes, poços são necessários. Se você nunca sentiu dor, como é que você sabe que Ele é o médico dos médicos? Se você nunca passou por dificuldades, como é que você sabe que Ele é o Deus libertador? Se você nunca teve num julgamento, como é que Ele sabe que Ele é o... Como é que você sabe que Ele é o juiz dos juízes? Que Ele é o teu advogado? Se você nunca passou por um momento de injustiça, de que você precisa da mão de Deus sobre a tua vida, porque os poços são de várias qualidades, de várias características. Um poço pode ser uma doença, um poço pode ser uma causa que você precisa de um advogado. E nós dizemos em alto e bom som, eu tenho o médico dos médicos. Como é que você vai saber? Nunca vou me esquecer de um testemunho de uma irmã que pregou aqui, ali de Newark. Ela disse que, Senhor, eu oro e tu curas. Lembra dessa irmã, irmã Cláudia? Eu oro e tu curas e tal. Mas tu nunca me curaste de nada. Pronto, vou curar agora. Deus falou. Vou curar agora. Vou te mostrar que eu sou o Deus que cura. Foi fazer um exame, sabe, normal lá. E a médica já veio com ela, não porque tem que internar, porque tem que operar. Que isso, que isso? Eu sirvo um Deus, eu sou servo do Senhor. Mas com serva ou sem serva, a senhora está com quase uma laranja no útero de um quisto. Mas como? Senhor! Olha. Como é que pode isso? Eu orando para curar os outros e tu... Mas minha filha, foi tu quem pediu para que eu te curasse. Como é que eu vou te curar se tu está boazinha? Como é que eu vou curar? Como é que se está santo, vou te curar do quê? Eu faço impossível, mas doido eu não sou. Ah, meu irmão, como é, se você nunca cometeu um erro, como é que você sabe que a graça de Deus te alcança? Às vezes um sonho, um pesadelo, uma cisterna. Eu já passei por uma cisterna dessa, irmão. Um pecado que você cometeu. Um pecado que você cometeu, um erro, um equívoco que você cometeu. E eu já contei esse testemunho aqui. O dia que o camarada deixou o meu carro debaixo de uma calha.
deu uma chuva, um Opala Commodore, 6 cilindros, 4 portas, daquele tremendão. Xodó, eu cuidava mais dele do que o outro valor que eu tenho na minha vida. Aí um dia, meus irmãos, o camarada, eu fui lá numa oficina e o cara veio lá assim, daqueles, eu achava o teu carro que está armando uma chuva, deixa eu olhar. Botar o carro num lugar seguro. E ele colocou o carro, os vidros, do elétrico e tal, pra lá, um Commodoraço, pra lá de bom. E ele deixou o carro debaixo de uma água da construção, assim, de telha, e esses 2 vidros daqui ele não fechou, só fechou o de cá. Irmãos, Blumenau dá tromba d'água. Você pode marcar encontro depois da chuva em Blumenau.